Convinha depois a gente fazer uma nota biográfica, apresentá-lo, ao longo da vida. Sim, eu digo, nesse sentido, como há bocado estávamos Boa tarde a todos. Estamos em direto a partir da Sé Primaz para a tomada de posse do novo arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro. Estamos em direto para a Diário Domingo TV, para todo o mundo. E eu sou o Rui Ferreira, estou aqui com o padre Marcelino Paulo Ferreira, pároco de Ferreiros, né? E vamos estar aqui os dois a acompanhar também esta transmissão em direto, com alguns comentários, e sendo que o mais importante é evidentemente a celebração. E neste momento estamos já a ver o Sr. Dom José Cordeiro a chegar à Catedral, a aspergir-se com o ísopo, a aspergir o Sr. Dião do Cabido da Sé de Braga, o Cónigo José Paulo Abreu, e já a cerimónia a decorrer na Galileia da Catedral. Padre Marcelino, esta cerimónia que faz parte do rito da chegada de um bispo a uma diocese e que tem especificidades muito concretas, não é verdade? Olá, boa tarde, Rui, e a todos os que nos acompanham na DMTV. É verdade, este é um gesto simbólico que marca o início deste momento da tomada de posse de um novo arcebispo. Neste caso, o Sr. Dom José Cordeiro chega à porta da Catedral, na Galileia, asperge-se a si mesmo, asperge os presentes e depois faz o ósculo da cruz. E agora a entrada solene para a paramentação na sacristia capitular, para depois darmos início à celebração de vésperas, as primeiras vésperas do sexto domingo, que corresponde ao tempo litúrgico em que nos encontramos. É verdade, e neste momento vemos o Dom José Cordeiro, o Núncio Apostólico, né, ao lado do Sr. Arcebispo Emérito, Dom Jorge Ortiga, e todos os membros do Cabido que acompanham este momento inicial do ato de tomada de posse do novo Arcebispo de Braga. Agora o momento de oração diante do Santíssimo Sacramento, e convidamos também a todos os que nos acompanham a unirmos-nos em oração, a invocarmos a bênção de Deus para este nosso novo arcebispo. Rezemos todos em silêncio.
Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus, como nos saúda também o Senhor Dom José, esteja com ele neste momento e que esta grande bênção que é para nós, na nossa arquidiocese, recebermos um novo arcebispo. Este é o lugar também do arcebispo, é o lugar do cabido, a Sé. Temos uma longa história que teremos a oportunidade também de conversarmos entre hoje e amanhã, mas é aqui que o arcebispo toma posse, porque é aqui a sua cadeira e por isso se chama Exatamente. a Sé. A cátedra. A catedral, Sé Catedral, é onde está a cadeira do bispo, do titular da igreja local, neste caso a igreja de Braga, e por isso, obviamente, teria que ser aqui na Sé Primacial, recebido, obviamente, pelo capítulo, pelo cabido da Sé de Braga, que é quem tem o dever de zelar por este espaço. E este é um momento histórico, significativo, sempre um arcebispo, não é? A nossa história, Rui. O que é que significa na história de Braga um arcebispo? Significa bastante, e recordar que há quase 23 anos que Braga, que a igreja bracarense, não vivia um momento como este. A última vez foi a 18 de julho de 1999, já lá vai um tempo, quando o senhor arcebispo Dom Jorge Ortiga assumiu a igreja de Braga, era bispo auxiliar e substituiu o Dom Eurico Dias Nogueira, que pediu na altura a resignação, tal como sucede hoje em dia. E de facto, a recepção um novo arcebispo é um momento muito especial para a igreja, para os bracarenses, mas em particular até 1790, porque os arcebispos de Braga, entre 1112 e 1790, eram, além de arcebispos titulares da sua igreja, da sua diocese, do seu território, eram também senhores de Braga. Portanto, a cidade de Braga e o seu termo, que não corresponde exatamente ao Conselho de Braga atual, mas era um bocadinho mais reduzido, eram também os governadores, digamos, administradores desse território, segundo o Couto de Braga, que iniciado pelos condes portucalenses, o conde Dom Henrique e a condessa Dona Teresa, reforçado pelo Dom Afonso Henriques, mas depois com uma série de interrupções ao longo da história. A mais longa foi no século XV, entre 1402 e 1472, os arcebispos deixaram de ser senhores de Braga, mas depois o rei Dom Afonso V retoma o senhorio eclesiástico em boa hora, porque de facto tivemos logo depois, passados alguns anos, um grande arcebispo que marcou a história de Braga para sempre, que é o Dom Diogo de Sousa, como sabemos. Nessas circunstâncias, a tomada de posse era um outro modelo, não apenas este modelo eclesiástico e no âmbito da igreja, mas o senhor de Braga tomava posse das suas terras, exatamente, do seu território. E por isso, além da dimensão eclesiástica, de todo o rito da tomada de posse de um novo bispo que seguia os trâmites normais, tínhamos também a cerimónia da recepção ao senhor da cidade, que decorria na Porta Nova, porque o arco só passou a existir a partir de 1773, mas na Porta Nova eram recebidos os novos prelados, os novos arcebispos, e com a entrega simbólica das chaves da cidade pelo vereador mais velho do Senado da Câmara. Portanto, tinha esse ato simbólico. Portanto, era um momento ainda mais importante e especial para os bracarenses, porque era um novo senhor que chegava à sua cidade. E nesses períodos, muitas vezes, de transição entre um arcebispo e outro, que às vezes demoravam anos, as chamadas sedes vacantes, sabemos que os arcebispos geralmente eram substituídos depois de falecerem, né? Apenas se registra, até os anos mais recentes, o caso de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que abdicou livremente da Igreja de Braga. Mas todos os demais era praticamente depois de falecerem, e por isso muitas vezes havia grandes períodos de sede vacante em que o cabido assumia não apenas a Igreja diocesana, mas também a cidade de Braga. O cabido tem aqui também uma longa história ligada à nossa arquidiocese. Hoje, pelo Código de Direito Canónico, substitui também o Colégio de Consultores, aquele colégio que permanece mesmo a quando da substituição de um arcebispo ou quando da morte, enfim, nesse período de sede vacante, ou então como neste modelo que tivemos em que o Sr. Dom Jorge passou de arcebispo para administrador apostólico e tornando-se arcebispo emérito, era com o cabido que ele continuava nas funções essenciais que eram necessárias desempenhar nestes meses, desde 3 de dezembro até ao dia de hoje. É verdade, o cabido continua a ter uma grande relevância na estrutura eclesial, apesar dos arcebispos já não serem senhores de Braga, continua a ser, digamos, a estrutura interna da arquidiocese que, de alguma forma, tem como missão esta transição de um pastor para outro pastor e, portanto, assumem também hoje, nesta celebração da tomada de posse,
do novo arcebispo, um protagonismo singular, e vamos perceber isso ao longo da celebração. A celebração vai iniciar-se com a oração de vésperas, mas depois, em determinado momento, iremos acompanhar essa tomada de posse, a leitura da ata e esse compromisso do cabido em nome de toda a arquidiocese para acolher e também ser acolhido pelo novo arcebispo. É verdade, e o novo arcebispo, convém falarmos dele, até para quem não o conhece, os bracarenses que nos estão a acompanhar, certamente sedentos de saber algo mais, se é que já não sabem, hoje em dia é muito fácil termos conhecimento de tudo, mas efetivamente é um jovem, terá certamente muitos anos pela frente, à frente da Igreja, dos sinos da Igreja de Braga. Nasceu em 1967 em Angola, de facto, obviamente, veio para Portugal em 75 na altura da descolonização com os seus pais e certamente para os territórios outrora da sua família, portanto a freguesia de Parada em Alfândega da Fé, distrito de Bragança, diocese de Bragança Miranda, e depois seguindo a vida eclesiástica acaba por se formar nos seminários de Bragança Miranda, estuda no Porto, faz a sua preparação filosófica e teológica no Porto, e depois de alguns anos, cerca de 8 anos, na Diocese de Bragança, Bragança Miranda, a exercer o seu ministério apostólico, acaba por ir para Roma, para o Ateneu de Santo Anselmo, licenciar-se em liturgia, portanto faz a licenciatura em 2 anos e depois, passado 3 anos, está-se a doutorar em 2004, também em liturgia. Portanto, depois permanece em Roma mais alguns anos, até como reitor do Pontifício Colégio Português, e em 2011 é nomeado bispo da sua diocese, portanto, Bragança Miranda, tendo sido na altura, julgo eu, um dos mais jovens bispos portugueses titulares de uma diocese. Sim, de facto. Nós vemos agora alguns convidados, são os constrangimentos da pandemia. Esta cerimónia poderia ser pública, e é pública, estamos a levá-la até a casa de todos aqueles que nos acompanham. No entanto, não vemos a Sé repleta de fiéis, uma vez que estes constrangimentos da pandemia nos condicionam. De qualquer modo, este ato solene é um ato público e é um marco, de facto, da nossa história, porque hoje, no momento em que assistirmos à assinatura da ata, se torna oficialmente o arcebispo de Braga, primaz das Espanhas. É verdade, vamos ver a Sé, se calhar não tão cheia como estaria noutros tempos, e vamos ter assim alguns bispos também presentes, muitos bispos amanhã, hoje teremos alguns também presentes, e muitos convidados, entre os quais presidentes de Câmara dos diversos concelhos em que tem parte ou a totalidade no território da Arquidiocese de Braga. Recordar que o distrito de Braga não corresponde à Arquidiocese de Braga. A Arquidiocese de Braga, por exemplo, vai até o Rio Ave e por isso a Póvoa de Varzim é, digamos, a Arquidiocese, pertence à Arquidiocese de Braga, e uma parte significativa de Vila do Conde também, e ainda algumas freguesias de Santo Tirso, que também pertencem a Braga. Nós temos aqui uma fronteira natural, não uma fronteira delimitada por acordo, mas uma fronteira natural que separa Braga do Porto como dioceses, que é o Rio Ave, neste caso na parte final, e no Rio Ave temos também o Rio Vizela, mas o Rio Ave faz esse limite, e por isso todo o concelho da Póvoa de Varzim, do qual eu sou natural, é distrito do Porto, mas pertence à Arquidiocese de Braga, e a parte das freguesias, paróquias de Vila do Conde, de Santo Tirso, que estão nesta margem do Rio Ave, também pertencem à nossa Arquidiocese. É uma longa história de Arquidiocese, nós conhecemos-la pelo menos a partir da restauração da Diocese em 1070. 1070 ou 1071, que o Cónigo Avelino Jesus da Costa e o Monsenhor José Ferreira estudaram bastante a fundo essas datas, e de facto foi Bispo Dom Pedro que terá sido nomeado pelo rei Dom Sancho de Leão, bispo de Braga, arcebispo. O título de arcebispo acaba por ser devolvido porque os bispos anteriores à dominação árabe já eram metropolitas, portanto já era aquilo que chamamos arcebispos, mas é o São Geraldo que consegue recuperar os direitos de Braga sobre um conjunto de dioceses a norte do Rio Douro, portanto as dioceses galegas também pertenciam a Braga, à exceção de uma que se conseguiu isentar de Braga. Qual foi essa? Foi Santiago de Compostela,
que na altura já estava com anseio de ficar com o legado de Braga, mas Braga consegue recuperar os seus direitos, mas consegue se isentar. E anos mais tarde consegue mesmo ser arquidiocese sem bispados sufragâneos. O que pode acontecer, aliás, há arcebispos que não são metropolitas, mas efetivamente foi uma exceção alcançada por causa do destaque religioso que Santiago de Compostela ia almejando. Há uma curiosidade no título do arcebispo que se mantém do primaz das Espanhas com H, não é da Espanha, Exatamente. do território de Espanha. As Espanhas é a Espanha toda, portanto a Península Ibérica. E esta curiosidade tem um peso histórico forte. É verdade, aliás, Braga até hoje disputa com Toledo, salvo seja, mas acho que as coisas estão mais pacificadas, mas ambas usam o título de primaz das Espanhas, precisamente porque ambos entendem ter direito para se intitular o primeiro da Península Ibérica. De qualquer forma, o único primaz português é o arcebispo de Braga e o único primaz de Espanha é o arcebispo de Toledo. Vemos que na nossa sé estão os brasões dos concelhos que fazem parte da nossa arquidiocese. E por isso não deverá estranhar a quem vier à sé de Braga ver o brasão da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde ou de Santo Tirso na sé de Braga, colocados precisamente para fazer memória dos territórios que pertencem à arquidiocese de Braga. Este ato solene, como já dissemos, é acompanhado pela oração de vésperas, as primeiras vésperas do sexto domingo, que celebramos na liturgia da Igreja Católica. São as primeiras vésperas porque nós temos a tradição, pelo menos ao domingo e nas solenidades, de iniciarmos na tarde, no pôr do sol, começa um novo dia. Faz lembrar aquelas palavras do Gênesis, veio uma tarde e depois uma manhã, foi o primeiro dia. E às vezes faz-nos confusão porque é que se diz primeiro a tarde e depois a manhã, mas de facto há uma tradição da contagem do tempo dos dias a partir do dia anterior, a partir do entardecer, e por isso começamos agora também o sexto domingo do tempo comum e vamos acompanhar a oração de vésperas, chamadas assim Vésperas 1, porque depois amanhã pela tarde existem também as Vésperas 2. Vai presidir o Senhor Núncio Apostólico, Ivo Scapolo, e ele vai orientar este momento que contém um hino e depois 2 salmos e um cântico do Novo Testamento. Se quiserem em casa acompanhar, podem visitar na página arcebispodebraga.pt. Há possibilidade de acompanharem com o guião de hoje e também o de amanhã, mas convido-vos a visitarem a página arcebispodebraga.pt e a poderem fazer a descarga ou acompanharem com o texto, fazendo o download, descarregando para o vosso computador ou para o vosso telemóvel o guião em PDF e poderem também rezar juntamente com todos nós e com este ato simbólico marcarmos também a nossa presença de oração, que é aquilo que mais nos distingue também neste momento. Como cristãos católicos, a tomada de posse é um gesto formal e necessário, mas também com um impacto para nós, esta possibilidade de rezarmos juntos pela primeira vez com o nosso novo arcebispo. Ele tem umas armas de fé que nos mostram o que é que significa também para a sua identidade. Quais são essas armas de fé, Rui? De facto, as armas de fé, curiosamente, trazem aqui algumas novidades, mas destacava aqui, nomeadamente, a cruz dobrada, ou a cruz dupla, que é a cruz do arcebispo, né, que distingue a cruz habitual dos bispos, né, da mesma forma que a cruz papal tem mais uma travessa, portanto é uma cruz com 3 travessas. Temos também um chapéu, que é o chapéu do peregrino, que é em cima o brasão, o arcebispal, e depois temos 2 cordas ligadas às chamadas borlas, e aqui é que reside a novidade, que na realidade não é uma novidade, porque os arcebispos primazes deveriam ter sempre as 30 borlas, só que desde pelo menos o início do século XIX que os arcebispos de Braga deixaram de usar as 30 e passaram a usar só a 20. Talvez algum lapso, algum esquecimento, e depois os seguintes foram seguindo sempre as 20, e efetivamente agora o Dom José Cordeiro corrige essa situação e temos as 30 borlas, porque os arcebispos primados têm tantas borlas como qualquer cardeal, e portanto a exceção é a cor, que são verdes, e não o vermelho escarlate que os cardeais usam. O brasão do Dom José Cordeiro é muito curioso, tem uma Bíblia aberta, uma Sagrada Escritura, portanto deve fazer uma alusão certamente à sua formação,
e uma estrela e uma amêndoa, certamente uma referência à sua ascendência, digamos, à sua terra de Bragança Miranda. E agora o início da procissão que se dirige para o altar-mor, onde vamos acompanhar a oração de vésperas. Estão presentes os capitulares, também o Sr. Dom Jorge, arcebispo emérito, está também o Sr. Dom Nuno Almeida, nosso bispo auxiliar, e o Sr. Dom José Cordeiro, e a presidir teremos, como já dissemos, o nosso núncio apostólico, que é uma espécie de embaixador, não é? O representante do Papa em Portugal. Da Santa Sé em Portugal, exatamente. E aqui vemos o Dom Nuno Almeida a passar, e agora o Dom José Cordeiro, que se tornará no titular a partir deste momento. Vamos então continuar este momento especial para a Igreja de Braga, para todos os bracarenses que recebem hoje um novo pastor, o Sr. Dom José Cordeiro, que vai tomar formalmente posse. Recordar que ele está nomeado desde o passado dia 3 de dezembro, nomeado pelo Papa Francisco, após uma espera um pouco maior que aquilo que estaríamos à espera, certamente. O Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga resignou ao fazer os seus 75 anos de idade, no passado dia 5 de março, e obviamente que passaram quase 3 anos desde essa data, e só hoje vamos conhecer, ou vamos pelo menos tomar posse do novo pastor, que é o Dom José Cordeiro, que aqui o vemos a saudar os presentes, que não são muitos, como sabemos, devido às dificuldades impostas pela pandemia e também aos necessários convidados que estes momentos exigem. Vamos vendo o cabido a passar. Junto ao núncio apostólico teremos os 4 cônegos mais jovens do cabido, certo? Sim, é uma tradição na nossa Sé de quem acompanha o presidente da celebração. São os cônegos mais novos que fazem esse serviço, e vão ocupar, a ladear o presidente da celebração. Este momento de oração inicia-se com a invocação inicial, Deus vem em nosso auxílio, e depois, entoado o hino, teremos um momento da oração. Temos a bem-aventurança de saudar o novo pastor, o Sr. Arcebispo Dom José Cordeiro, este é o esquema habitual da oração escolhido para a Igreja de Braga, que vive o Evangelho de Jesus no mundo. 118, Salmo 15. Saudação que se estende, como um sorriso contagiante, a todos aqueles que aqui se encontram ou nos seguem através das transmissões. É uma hora de confiança que nos faz estremecer na consolação e comunhão que há no Espírito e nos coloca na liturgia da perfumada gratidão. Sim, para agradecer, por um lado, a intensa e cordial caridade pastoral de Dom Jorge Ortiga, que termina o seu ministério como arcebispo de Braga. E, por outro, a abundante graça de Dom José Cordeiro, que assume o serviço de anunciar e experimentar, com ousadia, a alegria do Evangelho nesta igreja local. Em ambos os arcebispos, sentimos a presença de Cristo, belo pastor, e reconhecemos o cumprimento da promessa que, através do profeta Jeremias, Deus faz ao seu povo. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Para que possamos participar melhor nesta celebração, apresento de uma forma muito breve a sua estrutura. Iniciamos pelo louvor próprio da hora de vésperas. Após a leitura breve e a respectiva homilia por Sua Excelência Reverendíssima o Núncio Apostólico Dom Ivo Scapolo, segue-se a leitura das letras apostólicas, a exaração, leitura e assinatura da ata, a palavra do Deão e a colocação das armas arquiepiscopais na sede, a saudação do Sr. Arcebispo Dom Jorge ao novo Arcebispo, por fim,
Prosseguiremos com os demais elementos da hora de vésperas. Lord.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, aos cristãos de Colossos, fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam convosco. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que rezamos por vós. De facto, ouvimos falar da fé que tendes em Jesus Cristo e do vosso amor por todos os cristãos, por causa da esperança daquilo que vos está reservado no céu. Tal esperança já vos foi anunciada pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós. Assim como o Evangelho dá fruto e cresce no mundo inteiro, o mesmo acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes, na verdade, a graça de Deus. Queridos irmãos no episcopado, reverendos cônegos, reverendos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, queridos irmãos e irmãs em Cristo ressuscitado. A leitura breve que escutamos pertence à saudação inicial da breve carta, só de 4 capítulos, que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade cristã de Colossos. Esta era uma pequena cidade, caratterizzata pelo comércio da lá, próxima de 2 cidades maiores e famosas, como Éfeso e Laodicea, todas situadas no território da atual Turquia. Paulo escreveu esta carta quando estava na prisão, em Roma, apoiado e consolado pela presença do irmão na fé Timóteo e de outros cristãos próximos dele. Quis escrevê-la ao receber em Roma a visita do bispo Epáfras, fundador da Igreja de Colossos. Este trouxe muitas boas notícias da comunidade cristã de Colossos. Por isso, Paulo quis expressar toda a sua satisfação e enviar as suas recomendações, cheias de fé, sabedoria e zelo pastoral. As palavras do apóstolo Paulo adquirem especial sentido no momento histórico em que a Igreja de Braga se prepara para assistir à conclusão do mandato do arcebispo Dom Jorge Ortiga, ao qual deve uma profunda gratidão, e acolher um novo arcebispo enviado pelo Papa Francisco, Dom José Cordeiro. Com efeito, o que São Paulo afirmou em relação à comunidade cristã de Colossos pode aplicar-se muito bem à comunidade cristã desta arquidiocese de Braga. Portanto, também eu, como representante pontifício, à luz de todas as informações recolhidas recentemente e transmitidas ao Santo Padre acerca desta arquidiocese, posso agora utilizar as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Assim, em nome dos irmãos cristãos da Igreja de Roma, posso
dar graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os cristãos. Posso também afirmar com satisfação que esta vossa fé e caridade tem o seu fundamento, como afirma São Paulo, na vossa esperança que vos está reservata nos céus e de que tivestes conhecimento pela pregação da palavra da verdade, o Evangelho. Estas poucas, mas preciosas palavras do apóstolo Paulo ajudam a evidenciar os elementos essenciais que devem caracterizar a qualidade e a beleza de uma igreja particular, como é, neste caso, a Arquidiocese de Braga. A fé profunda em Cristo ressuscitado, a caridade concreta à imitação de Jesus, na esperança dinamizadora na vida futura nos céus, onde Jesus foi preparar um lugar para nós. A fé, a esperança, a caridade são as joias preciosas, o patrimônio magnífico que cada igreja particular deve guardar, aumentar e compartilhar mediante uma multiplicidade de estruturas e atividades pastorais sob a guia do seu pastor. Frente a esta grande e maravilhosa tarefa apostólica, quero concluir dirigindo-me a esta igreja de Braga e os seus pastores, utilizando ainda as palavras de São Paulo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. É o conteúdo de um sincero desejo e de uma viva oração que confio à poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Vai agora proceder-se à leitura das letras apostólicas pelo chanceler da Arquidiocese de Braga, o cônego João Paulo Coelho Alves, que no fundo é a nomeação formal do Papa Francisco do novo arcebispo de Braga, o Dom José Cordeiro. Vamos escutar o cônego João Paulo. Bula Pontifícia. Francisco, Bispo, servo dos servos de Deus. Ao venerável irmão José Manuel Garcia Cordeiro, até ao momento Bispo de Bragança Miranda, nomeado Arcebispo Metropolita de Braga, saudação e bênção apostólica. Apascenta as minhas ovelhas. Este preceito dominical sempre nos adverte a que de espírito fervoroso e amorosamente cumpramos as obrigações pastorais, de modo que os fiéis cristãos, por meio da virtude da caridade, possam realmente reconhecer como Deus é bom. E meditando, por conseguinte, na eterna salvação destes, procuramos pastores capazes de desempenhar este importante ministério. Considerando agora as necessidades da Igreja de Braga, a cujo governo o venerável irmão Jorge Ferreira da Costa Ortiga renunciou
e à qual desejamos atribuir um novo guia espiritual. Pensamos em ti, irmão venerável, que, na Diocese de Bragança-Miranda, desempenhaste com diligência as funções episcopais, sobressaindo pela caridade, pela prudência e pela integridade pastoral. Por isso, parece-nos apto para assumires este munus. E assim, tendo em conta o conselho da Congregação para os Bispos, nós, com autoridade apostólica, nomeamos-te Arcebispo Metropolita de Braga, com correspondentes direitos e obrigações, segundo as normas do direito canônico. Este nosso decreto deve ser anunciado quanto antes, quer ao povo de Deus, quer ao clero, para que te possam manifestar com afeto sentimentos de piedade filial e obediência. Por fim, venerável irmão, invocando de Deus instantemente os dons celestes para ti e para a comunidade confiada ao teu cuidado, exortamos cordialmente, com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do seu esposo São José e dos santos Frutuoso e Martinho, bem como dos mártires e celestes padroeiros da tua arquidiocese, a que te dediques de todo o coração e toda a alma ao ofício da pregação, narrando a todos a boa nova de Cristo. Roma, São João de Letrão, no dia 3 de dezembro do ano do Senhor de 2021, ano nono do nosso pontificado. Francisco, Papa. Temos agora a tomada formal de posse do novo arcebispo, com a ata que vai ser assinada, e a partir desse momento torna-se efetivamente no arcebispo titular de Braga. Não é assim, Padre Marcelino? Sim, este é de facto um momento formal em que se torna público e está o Sr. Núncio a mostrar a todos esta, vamos dizer, carta de nomeação, estas letras apostólicas que tornam formalmente o Sr. Dom José Cordeiro arcebispo de Braga, primaz das Espanhas. Agora irá a beira-se o titular e o emérito e vai-se proceder, entretanto, à assinatura pela parte do Sr. Dom José Cordeiro. Estão todos a reconhecer o texto. Exatamente. É um Isto é um modo procedimento oficial, de que não haja dúvidas de que aquele foi o documento exarado pelo próprio Papa a nomear o arcebispo primaz. Esta tomada de posse é agora também acompanhada depois por uma saudação do Deão, que em nome de todos nós, em nome do Cabido e em nome de toda a Arquidiocese, saúda, acolhe e eu vou dizer também, é acolhido agora também pelo novo arcebispo. Esta aclamação formal que une toda a Arquidiocese de Braga em torno do seu pastor. Para o historiador aqui está um momento histórico, não é? A assinatura de uma ata. É verdade. E esperando que muitos bracarenses, fiéis bracarenses, estejam a acompanhar este momento da Arquidiocese de Braga e das dioceses sufragâneas, porque isto é o arcebispo, não apenas é o titular de Braga, mas acaba por ter também, digamos, influência sobre uma série de dioceses de portuguesas, não é? Sim, isto é o que constitui a província eclesiástica e por isso tem o título de arcebispo e à sua volta um grupo de dioceses com as quais se relaciona de uma forma muito direta. Exatamente. Nós reconhecemos a Conferência Episcopal como um ponto aglutinador dos bispos portugueses ou das dioceses portuguesas, mas existe no intermédio uma província eclesiástica, nós temos 3 em Portugal, de Évora, de Lisboa e de Braga,
à qual se congregam diversas dioceses. E por isso, como disseste bem, o Sr. Dom José Cordeiro assume também a presidência desta província eclesiástica de Braga. Que em tempos se alargava até à Galiza, e em Portugal também não tinha tantas dioceses, era só até o Rio Douro, mas hoje em dia tem uma parte das dioceses a norte do Rio Mondego, pertence desta província eclesiástica bracarense. E, no entanto, também sabemos que a própria diocese de Braga teve um território bem mais extenso. Inclusive o território de onde provém o Dom José Cordeiro, Bragança-Miranda, que a diocese de Miranda foi criada em 1545, precisamente porque o arcebispo de Braga não conseguia dar conta de um território tão vasto, e depois, mais tarde, em 1770, é que é criada a diocese de Bragança por desmembramento de Miranda, e passado 10 anos fundem-se as duas numa só, e passa a intitular-se Bragança-Miranda. E depois, mais recentemente, no século XX, a diocese de Viana do Castelo. E ainda antes disso, no final do século XIX, a diocese de Vila Real. Aí nós tínhamos um território de todo o norte, praticamente correspondia... Quase todo o norte de Rio Douro, quase todo, exceção ali da zona do Porto, não é? Os senhores cônegos vão também assinando esta ata. Agora o cônego Luís Miguel Figueiredo Rodrigues. Neste momento nós temos 12 cônegos, para além dos eméritos, mas poderiam ser mais, não é, Rui? Sim, segundo o Estatuto do Cabido, poderiam ser até 18 cônegos, sem contar com os eméritos, obviamente. Quem são os cônegos? São escolhidos pelo arcebispo? São indicados pelo próprio Cabido? Como é que se... Eu acho que é um processo misto, mas obviamente que a decisão final compete ao arcebispo por imagem. E neles nós revemos uma representação da nossa arquidiocese, dos clérigos e não só da nossa arquidiocese, podemos dizer, até porque, como já dissemos, a importância que tem o Cabido no momento da transição entre... Exatamente, continua a ter um peso fundamental na estrutura arquidiocesana, sendo que no passado era um pouco mais relevante, né? Como eu disse, os cabidos das catedrais geralmente residiam junto à própria catedral, na contiguidade da catedral, e residiam com os bispos, e com os bispos faziam o coro, portanto tinham o dever de rezar as orações, e por isso era o coro da catedral, digamos. Viviam quase como uma comunidade monástica, né? Com o seu bispo, e por isso eram fundamentais naquilo que era o governo de uma igreja local. Lembrando que o paço arquiepiscopal era aqui ao lado. Exatamente. Em tempos, a partir do século XIV, aqui na Rua do Souto, no chamado Largo do Paço, é precisamente o paço dos arcebispos. Mas ainda antes disso, antes do paço, o arcebispo viveria aqui na casa do Cabido, com o Cabido, e portanto viviam em comunidade, exatamente como sucede num mosteiro, né? E o coro alto, era o coro onde os cônegos e o seu arcebispo deveriam rezar a oração da igreja, que é o que estamos a fazer hoje. Exatamente, estamos a acompanhar essa oração. A oração de vésperas. A longa tradição da igreja, que nos convida, no final da tarde, a elevarmos o nosso louvor e gratidão pelo dia ao nosso Deus. E assim o faziam os capitulares em coro na nossa Sé durante muitos séculos, e continuam a fazê-lo. Agora o próprio chanceler da Arquidiocese, o cônego João Paulo, a assinar a ata. Eu não sei se já todos assinaram, penso que sim. Todos os membros do Cabido. E agora sim, vai ser a tomada de posse, que todos aguardamos. Quase 23 anos depois, 22 anos e meio depois, Braga volta a ter um novo arcebispo. E agora o cônego José Paulo vai tomar a palavra. Excelência Reverendíssima, Sr. Dom Ivo Scápulo, Núncio Apostólico, Excelência Reverendíssima, Sr. Dom Jorge Ortiga, Excelência Reverendíssima, Sr. Dom José Cordeiro, Excelência Reverendíssima, Sr. Dom Nuno Almeida,
caríssimos colegas no cabido, caríssimos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, querido povo de Deus aqui presente. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos por meio dos profetas. Nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por meio do Filho. Eis como o apóstolo Paulo se exprime na abertura da carta aos Hebreus. Sim, Deus falou no passado e revelou-se plenamente em Jesus. Mas a revelação não terminou aí. Cristo continua a falar. A mensagem paira no ar. Os profetas persistem. As mediações estão vivas. Por entre os arautos contam-se os bispos, sucessores dos apóstolos. Falam com a autoridade que Deus lhes dá. Abrem-se à ação do Espírito. Projetam a voz e a mensagem a partir da sua cátedra, a partir da catedral. Durante mais de 2 décadas, o centro do Areópago era ocupado por Dom Jorge Ortiga. O espaldar da cátedra deixava ver o seu brasão episcopal. O púlpito muda agora de ocupante, tornando-se por isso emblemática a mudança de brasão episcopal, desta feita ostentando as armas de Dom José Cordeiro. É o mesmo Deus quem fala, altera-se a mediação. Obrigado, Sr. Dom Jorge Ortiga, por tantos e tantos ensinamentos recebidos, por tanto alimento repartido, por tanta paixão no anúncio das maravilhas de Deus. Bem-vindo, Sr. Dom José Cordeiro. Sabemos que a mesa continuará posta, que o Evangelho não nos faltará, que Deus continuará, pela voz, sabedoria e empenho de Vossa Excelência Reverendíssima, a ser semeada no coração de todos nós. Esta mudança de brasão a que vamos proceder é um renovar da nossa esperança, um sinal de acolhimento à doutrina que nos será comunicada, um gesto de abertura ao Deus que fala pelos profetas de todos os tempos, os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Que Deus continue, por Vossa Excelência Reverendíssima, a falar ao seu povo, aliás, fazendo jus ao seu lema, Adocendum Christi Mysteria. Que nossos ouvidos estejam atentos à voz dele, possam nossos corações transformar-se pelo dinamismo da Boa Nova e possa o mundo sentir a força revolucionária do amor de Deus que pela palavra nos é dado a conhecer. Bem-vindo. E o cônego José Paulo anuncia aqui a mudança de brasão da cátedra, a cátedra onde está sentado neste momento o Núncio Apostólico, e portanto o brasão do Sr. Dom Jorge Ortiga vai dar lugar ao brasão do novo arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro. O brasão que tem um lema curioso, cada arcebispo escolhe o seu lema episcopal, além dos símbolos obviamente presentes no brasão, mas Padre Marcelino, este lema Ad Docendum Christi Mysteria é retirado de um ritual de ordenação. Habitualmente é mais comum que se escolha uma frase da Bíblia. O Sr. Dom José, na sua vocação litúrgica, escolheu uma frase retirada de um ritual da ordenação. E estamos agora a ver as armas de fé, o brasão do Sr. Dom José, que ocupam agora a presidência da cátedra da nossa arquidiocese. Exatamente, a sé catedral é a sé da cátedra do bispo, e aqui está as armas de fé do atual titular. Sim, a própria palavra sé, também dizermos que Sede, é a cadeira, sede, né? Exatamente. é o lugar da presidência. Sobre o brasão do Dom José tem algumas curiosidades, é um pouco diferente do Dom Jorge Ortiga. Sim, cada arcebispo escolhe os seus temas, digamos assim, para além daqueles motivos que são comuns e próprios do facto de ser arcebispo. O pálio, nomeadamente, as borlas e o chapéu do peregrino. O pálio que não vai ostentar a partir de hoje, porque só vai ser imposto mais adiante. Exatamente, no dia 10 de julho, né? No passado deslocava-se a Roma para o receber, agora é feito entre nós. Vai agora tomar a palavra o Sr. Dom Jorge, arcebispo emérito. Excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Núncio Apostólico, Dom Ivo Scápulo,
caríssimo irmão episcopado Dom José Cordeiro e Dom Nuno, caros cônegos, seminaristas, consagrados, irmãos e irmãs. Este momento não é momento para a palavra, nem sobretudo para a minha palavra. A partir de agora, esta cátedra, vetusta, antiga, multissecular, onde muitos e grandes santos ao longo da história foram falando e proclamando a palavra de Deus, deixa de pertencer à minha pessoa para pertencer ao seu Dom José, ao Dom José Cordeiro. A palavra é dele, ele é que será o intérprete de explicar a palavra que o Senhor Jesus quer ir dizendo à Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta-me apenas nesta hora dizer uma palavra, que é a palavra de agradecimento a Deus pelo facto de nos dar um bispo para conduzir esta parcela do povo de Deus. Esta gratidão a Deus que nos vem do Papa Francisco por intermédio do seu anúncio apostólico, e com certeza que a Igreja se sente grata precisamente por isso. Se alguma coisa eu poderei dizer e poderei assegurar neste momento e nesta hora, eu ao fim e ao cabo dizer ao Senhor Dom José, a ele que é o proclamador da palavra de Deus a partir desta cata, desta igreja catedral, desta igreja mãe, é dizer-lhe que talvez o meu lema episcopal tenha sido substituído em termos de visão, mas estamos num outro momento que é idêntico e significativo e que para ele poderá ser também ser tranquilizador. Para ele, porque também para todos nós nos responsabiliza. Estamos no tempo do sínodo e o Papa Francisco quer que efetivamente a Igreja seja sinodal. A palavra sinodal e a Igreja sinodal é uma procura, é um trabalho, mas é essencialmente uma atitude, é algo deontológico, a dizer que efetivamente caminhamos todos juntos. E se até agora nós falávamos muito da unidade, a partir de agora poderemos falar desta sinodalidade, a dizer que caminhamos juntos. E eu gostava de lhe dizer a ele, em primeiro lugar, que eu quero caminhar com ele, e caminhar com ele pura e simplesmente para que a palavra de Deus seja uma palavra de Deus que ecoe em todas as 552 paróquias, freguesias da nossa arquidiocese, em todos os grupos, movimentos, em todas as congregações religiosas, em todos os sinais de vida da nossa comunidade, que são muitos e variados. É este caminharmos juntos que poderá efetivamente dizer ao Sr. Dom José Cordeiro que pode estar tranquilo, que o peso desta catedral, nos séculos, na história e nos santos que por aqui passaram, não lhe pode meter medo, antes pelo contrário. Porque ele sabe que o caminho será duro, será difícil, mas ele não caminha sozinho, porque caminhamos todos juntos. Este é o fundamental e era a palavra que eu gostava de deixar ficar aqui, para que de facto este trabalho da Igreja Sinodal não seja apenas uma doutrina e uma teoria, mas essencialmente um compromisso, e que ele tenha a certeza que em todas as horas e em todos os momentos caminhamos com ele, e com ele haveremos de chegar onde Deus quer, para aquela Igreja que Deus quer, que é a Igreja que o Espírito Santo quer e pretende, e não aquilo que corresponde à vontade particular de pessoas, de grupos, de associações, ou de qualquer outra realidade que porventura possa parecer mais moderna. O fundamental é o Espírito, escutar a voz do Espírito, para o seguirmos para qualquer lugar, para que a mesma palavra de Cristo que aqui foi pregada há 2000 anos atrás, nesta igreja, nesta catedral talvez não, um pouco mais tarde, mas pelo menos a partir do ano 1000 nós sabemos que sim, que ela continue a ter a mesma atualidade, seja capaz de marcar esta nossa cidade e a partir da nossa cidade de Braga, marcar a longa, grande arquidiocese de Braga que se espalha por todas estas paróquias. A certeza da comunhão e a certeza da sinodalidade. Por aquilo que a mim me diz respeito, eu gostaria aqui neste lugar de me servir não de palavras minhas, porque poderão porventura ser interpretadas de um modo diferente, mas gostava de fazer minhas as palavras do Papa Bento XVI, quando, há 9 anos atrás, também ele decidiu resignar e colocar-se assim noutra atitude de viver a Igreja de um modo diferente. Então diz, ou dizia, mas continua a dizer, e para mim está a dizer, Sua Santidade o Papa Bento XVI. Estas palavras que foram ditadas em Castelo Gandolfo. Já não sou mais
o Sumo Pontífice da Igreja Católica. Até às 8 da manhã ainda o serei. Depois, já não. Mas queria ainda, com o meu coração, com o meu amor, com a minha oração, com a minha reflexão, com todas as minhas forças interiores, trabalhar para o bem comum e para o bem da Igreja e da humanidade. São Dom José Cordeiro, aquilo que lhe digo com sinceridade e com verdade neste lugar, é isso mesmo. Também eu quererei trabalhar com tudo aquilo que tenho e que sou, mas consigo sempre para o bem comum, e tão importante hoje é o bem comum, para o bem da Igreja de Braga e para a Igreja Universal e para o bem da humanidade nas suas necessidades. Sinta-se bem entre nós, estamos contentes consigo, damos graças ao Senhor, agradecemos ao Papa Francisco este dom, agradecemos ao seu anúncio apostólico que nos trouxe e, então, juntos continuaremos este processo de querer ouvir a voz do Espírito para ser a Igreja fiel à sua história, mas uma fidelidade criativa para responder aos grandes desafios da história do homem de hoje. Senhor Arcebispo Emérito Dom Jorge Ortiga acabou de fazer uma saudação despedindo-se da Igreja, não despedindo-se porque se vai embora, porque vai continuar entre nós, mas despedindo-se da sua missão como Arcebispo Primaz. E agora vamos ter Retomamos a oração de vésperas. Exatamente. Com o cântico evangélico do Magnificat. Amen.
Glorifiquemos a Cristo Jesus, que foi constituído sumo sacerdote a favor dos homens nas suas relações com Deus, e supliquemos humildemente. Pastores santos e insignes, fizestes resplandecer do modo admirável a vossa Igreja, fazei que brilhe sempre nos cristãos o esplendor da sua virtude. Vós que perdoastes os pecados do povo, quando os santos pastores vos suplicavam como Moisés, santificai, por sua intercessão, a vossa Igreja com uma contínua purificação. Vós que no meio dos fiéis consagrastes os santos pastores, infundindo neles o vosso Espírito Santo, enchei do mesmo Espírito os que governam o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Vós que fostes a herança dos santos pastores, não permitais que se perca nenhum dos homens resgatados com o vosso sangue. Vós que, por meio dos pastores da Igreja, dais a vida eterna às vossas ovelhas, para que ninguém as arrebate da vossa mão, salvai os defuntos por quem destes a vida. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos, com a vossa graça, a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Termina então a cerimónia de tomada de posse de Dom José Cordeiro como novo arcebispo de Braga. Vamos dando por terminada esta celebração com a procissão final e amanhã teremos nova transmissão a partir das 3h30 da tarde. Sim, a partir das 15h30 cá estamos para convosco acompanharmos a Eucaristia solene de ação de graças pelo Ministério Episcopal, o início do Ministério Episcopal do Sr. Dom José Cordeiro, a partir da DMTV, podem acompanhar-nos nas redes sociais, tal qual como hoje, recordando também que na página arcebispodebraga.pt podem encontrar o guião da celebração
que vai iniciar-se pelas 16 horas. Estaremos aqui um pouco antes para preparar o início da celebração, vermos a chegada também dos convidados. Uma vez mais, será uma participação restrita dentro da Sé, em função destas limitações, mas poderemos acompanhar em direto através da DMTV. Exatamente, e lembrar que, além do mais, apesar da Sé estar obviamente restrita aos convidados, que serão muitos já amanhã, inclusive o Sr. Presidente da República, que vai estar connosco também, teremos, a Arquidiocese providenciou 2 ecrãs para os fiéis que quiserem acompanhar de perto esta celebração. No Rocio da Sé estará um ecrã gigante e também no claustro da Sé Primaz. Portanto, 2 lugares em que as pessoas poderão, eventualmente, ter a oportunidade de ainda saudar o Sr. Dom José Cordeiro em algum momento. Não está prevista a habitual saudação, que se a pandemia não existisse, estaríamos a saudá-lo até quase individualmente, poderia ser possível, não vai ser possível, mas poderemos assim acompanhar e, se quiserem, deslocar-se até perto da nossa Sé, através dos ecrãs que estarão a transmitir também a mesma emissão que em vossas casas também acompanhareis pela DMTV. Portanto, também é dia de festa, hoje também é dia de festa para a Igreja de Braga. Continuaremos amanhã nesta grande celebração de início do Ministério Pastoral Episcopal de Dom José Cordeiro e aqui em direto da DMTV. Não se esqueçam, estejam connosco. Agradecemos também aos patrocinadores que tornaram possível toda esta transmissão a partir da Diário Domingo TV. E a todos os técnicos que levaram até vós esta emissão, e também o agradecimento ao Rui por nos ter ajudado com os comentários desta nossa história, e amanhã cá voltaremos a encontrar-nos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, obrigado.